Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís do Brilho de Aluguel e eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho pra vocês sobre qual seguro de saúde eu comprei na minha última viagem pra Europa. Bom, eu já tinha recebido algumas perguntas sobre isso quando eu fiz um intercâmbio pra Dublin e depois eu fiz algumas viagens pela Europa quando eu tava no intercâmbio. As pessoas perguntaram se eu precisei comprar um outro seguro além do seguro obrigatório pra estudar em Dublin, para poder viajar pela Europa. E como eu tinha respondido pra vocês várias vezes aqui no canal, eu não fiz isso, eu não comprei nenhum seguro, mesmo que fosse necessário. Eu dei sorte de não precisar utilizar e não me foi cobrado em nenhum momento viajando pela Europa quando eu estava em Dublin. E aí nessa viagem que eu fiz agora, que eu fiquei 3 meses lá, morando na Holanda, e eu fui em dezembro e voltei agora em março, eu achei que seria bom ter o seguro de saúde. Dizem que em alguns aeroportos eles pedem, quando você passa ali na imigração, eles pedem pra olhar seus documentos, pedem pra olhar bilhete de volta. Fui pela Alitalia, como eu já falei também pra vocês aqui no canal, e chegando lá eles não pediram nenhum documento pra mim, eles apenas olharam meu passaporte e carimbaram, e aí eu prossegui com a viagem. Eles não pediram pra eu olhar nada, e eu tinha até uma carta do Felipe a respeito da acomodação, né, dizendo que eu ia ficar lá, que eu tinha onde ficar. E eu não usei o seguro durante a viagem. Eu não tô dizendo pra vocês que não é pra vocês fazerem ou que não precisa fazer. Eu tô só contando a minha experiência. E eu não precisei utilizar, mas eu fiz o seguro que cobria os 3 meses lá, caso acontecesse alguma coisa, porque 3 meses é um tempo considerável e se eu tivesse algum problema grave, eu ia precisar desse seguro e claro que a gente nunca quer que isso aconteça, a gente não quer nem pensar nisso quando tá organizando uma viagem, mas como é necessário e como às vezes eles podem pedir, você pode ter algum problema caso você não tenha, é bom ter. É um gasto que dá uma dorzinha no coração, a gente sempre fica meio, putz, vou gastar dinheiro com isso. E quando eu comecei a pesquisar sobre seguro de saúde, eu fiquei bem preocupada com os preços, na verdade. Algumas empresas, algumas pessoas que já foram pra Europa me indicaram, eu fiquei meio assim, porque variava entre 1.000, 2.000 até 3.000 reais. Eu achei que era um valor altíssimo e não tinha necessidade disso tudo. Eu queria realmente alguma coisa bem básica, que eu soubesse que, sei lá, se eu precisasse ia funcionar e que não fosse tão cara. Eu conversei com um amigo meu e ele foi pra Cuba recentemente e aí ele fez um plano da AssistMed, que foi o plano mais barato que ele encontrou, e ele me indicou esse plano e eu fui olhar os preços. Daí quando eu fui olhando os preços, ele era muito mais barato que os outros e ele tem vários planos para vários países do mundo e esses planos especiais para a Europa têm um valor até bem ok, né, considerando os outros planos depois que a gente vê. Pra ficar 3 meses lá, que é o tempo que eu fiquei e é o máximo de tempo que a gente pode ficar como turista, os preços estavam variando entre 600 e 700 reais. E aí eu fiquei olhando alguns dias e tal, eu já tava me conformando com esse preço, daí eu pensei, não, preciso fechar, eu fechei quase uma semana antes de ir, porque eu tava mesmo me enrolando pra fazer isso. E aí quando eu fui fechar a cotação do euro, acho que deu uma baixada, o que me ajudou e eu acabei pagando em torno de 500 reais pros 3 meses, o que eu achei um preço bem ok. E se vocês estão pesquisando seguro de saúde, vocês vão ver que esse preço, apesar de ser complicado de pagar, que a gente dá uma sofridinha, é um preço bom. Tem vários tipos de plano para a Europa e o plano tem que cobrir alguns requisitos mínimos, né, para poder ser aceito lá. E eu comprei o mais básico de todos, que era o mínimo para ser aceito e tinha uma cobertura assim das coisas básicas se acontecesse alguma coisa muito séria. Então dá pra ver tudo lá, quando você faz a cotação no site deles mesmo, lá você coloca as datas e o lugar que você vai, eles dão uma lista de coisas que o plano cobre e aí as opções de plano que tem. E claro, tem planos que cobrem muito mais coisas e são bem completos. Mas, como eu falei pra vocês, eu peguei o básico, até porque eu não fui fazer nenhum esporte radical, eu não ia fazer nenhuma aventura grandiosa, eu só ia fazer uma viagem normal. E eu não vi necessidade disso, mas aí depende, claro, das necessidades de cada um. Só queria contar pra vocês, porque eu nunca tinha ouvido falar desse seguro e quando eu tava pesquisando não me ocorreu de pesquisar ele não apareceu nas minhas buscas e esse amigo me indicou e foi um grande achado. Eu levei pra lá comigo o contrato, com tudo escrito, tudo discriminado. Aí quando você faz o pagamento lá do seguro, eles lançam 2 contratos pra vocês, um em português e um em inglês, e é bom imprimir e levar isso, como eu falei pra vocês, caso alguém peça. Pelo que eu andei lendo e andei sabendo, na Itália existem alguns convênios que dá pra pagar um seguro bem mais barato, pra brasileiro, alguma coisa assim, e eu sei que Portugal acaba nem precisando
pagar. É só levar algum documento aqui do governo da saúde, alguma coisa assim, dar uma pesquisada melhor, porque eu acabei não indo pra Portugal, então eu não vi isso a fundo, mas aí eu sei que lá não precisa pagar, então é bom pesquisar o país que você vai com antecedência, dar uma olhada nos que precisam realmente ter esse seguro e quais as brechas que tem, o que você precisa saber mesmo as informações gerais, que isso pode ajudar muito no seu orçamento e ajudar muito na organização da sua viagem. Bom, gente, então foi isso, eu levei os documentos todos e além de levar esse seguro de saúde, como eu falei pra vocês, eu levei uma carta que o Felipe pegou na municipalidade lá na Holanda, que ele escreveu de próprio punho e ele mandou pra mim antes de eu ir, dizendo que eu tinha lugar pra ficar, porque como eu contei em alguns outros vídeos aqui pra vocês, uma vez quando a gente foi viajar pra Alemanha, quando a gente chegou em Berlim, lá na imigração eles pediram pra gente um comprovante de acomodação e a gente mostrou o comprovante do hostel, no caso. Se você for ficar em hostel, você leva o papel da reserva do hostel, essas coisas. Que eles podem pedir, não é sempre que pedem. E aí também levar o bilhete de passagem de volta, só um comprovante que você pagou, um comprovante que eles te mandem por e-mail, que às vezes eles também pedem pra ver isso, acho que são essas coisas principais. E claro, o seu passaporte tem que estar com 3 meses de validade, pelo menos na data da sua volta, então não é da data da ida. Tem que ficar atento a esses detalhes que eles podem implicar um pouco com o passaporte também. É isso, eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês possam aproveitar essa dica do seguro e que esse seguro seja útil. Se alguém já teve problema com esse seguro ou tem alguma história aí sobre seguro de viagem, conta aqui pra gente nos comentários e vamos discutir mais sobre isso. Não esquece de deixar o seu like aqui, que isso me ajuda muito, e se inscreve no canal também. Beijos, até a próxima!